O sol do Rio de Janeiro estava de rachar naquela tarde de março. Daqueles que fazem a gente suar só de respirar, sabe? Eu estava ali, de joelhos no chão quente da calçada, sentindo meu uniforme de babá grudar nas costas, enquanto senhora Camila gritava comigo do portão da mansão. Sai daqui, sua favelada desgraçada. A voz dela ecoava pela Rua das Acácias, aquela rua chique de Leblon onde só mora gente rica. 2 anos cuidando da minha filha e você acha que isso te dá o direito de roubar o amor dela de mim? Eu sei que você tá com ciúmes, Ana. A Sofia te chamou de mãe e você gostou, né? Pois saiba que eu sou a mãe dela. Levantei devagar, limpando o sangue do joelho ralado. Não pela queda, isso era só um arranhão. Mas porque meu coração estava sangrando por dentro. 2 anos. 2 anos acordando às 5 da manhã, pegando 2 ônibus para chegar naquela casa antes das 7. 2 anos dando banho, fazendo papinha, cantando para dormir, secando lágrima, comemorando cada sorriso daquela criança linda. E agora? Agora eu estava sendo jogada fora como lixo. Mas tinha uma coisa que a senhora Camila não sabia. Lá dentro da minha bolsa surrada da feira, na parte de trás que eu costurei com minhas próprias mãos, tinha um celular velho. E nesse celular tinha uma gravação. Uma gravação que ia virar aquela família de pernas pro ar. Tá me ouvindo, sua ordinária? Camila continuou, agora com aquele sorrisinho de canto de boca que ela sempre fazia quando queria humilhar alguém. O anel de diamante no dedo dela brilhava tanto que quase me cegou. Pega suas tranqueiras e some da minha vista. E se eu descobrir que você falou qualquer coisa sobre essa família para alguém, eu te processo. Meu marido é advogado, não esquece disso. Advogado não, pensei. Senhor Felipe era empresário, dono de uma rede de concessionárias de carros de luxo. Mas quando a pessoa é rica assim, todo mundo vira advogado na hora de ameaçar os pobres, né? Peguei minha bolsa do chão. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Era raiva. Raiva de 2 anos sendo tratada como móvel. Raiva de ver aquela mulher mal encostando na própria filha, mas agora tendo um ataque de possessividade só porque a Sofia, com seus 2 aninhos, me chamou de mamãe Ana na frente das amigas dela. Tá bom, senhora Camila, falei, mantendo a voz firme. Eu vou embora. Mas antes, a senhora podia me deixar dar um beijo de despedida na Sofia? Nem pensar. Ela cruzou os braços, os pulseiras de ouro tilintando. Você já causou confusão demais na cabeça dela. Suma. Foi nessa hora que eu ouvi o barulho do carro. Um BMW preto, aquele modelo que custa mais do que eu ganho em 10 anos, parou bem na frente da casa. Meu coração deu um pulo. Senhor Felipe. Ele desceu do carro com aquele jeito elegante dele, terno azul marinho impecável mesmo no calor infernal do Rio. Os óculos escuros refletiam o sol. Quando me viu ali, toda suja e machucada, ele parou na hora. Ana, o que aconteceu? A voz dele tinha aquela preocupação genuína que a mulher dele nunca teve. Por que você tá na rua? Cadê a Sofia? Antes que eu pudesse responder, Camila desceu as escadas correndo. Bem, aquilo que ela chamava de correr, mais parecia um desfile, com os saltos altos dela batendo no mármore. Felipe, amor. Que surpresa boa você em casa. Ela já ia abraçando ele, mas Felipe se desviou, ainda olhando para mim. Camila, perguntei o que tá acontecendo aqui. É a Ana, amor. Eu peguei ela estava tentando roubar da Sofia. Pegando coisas dela, dizendo que ia levar para a filha dela na favela. Tive que dispensá-la imediatamente. Senti o sangue subir. Isso é mentira, senhor Felipe. Tá vendo? Camila apontou para mim com aquela unha postiça vermelha. Atrevida ainda por cima. Eu não disse, Felipe? Essa gente da favela não tem educação nenhuma. Felipe tirou os óculos. Os olhos castanhos dele estavam confusos, indo de mim para Camila e voltando. Ele sempre foi um homem justo, até demais para alguém tão rico. Não era daqueles que tratava empregado mal. Pelo contrário. No Natal, me deu um bônus que deu para reformar o barraco da minha mãe lá no Complexo do Alemão. Ana, ele falou baixinho. Isso é verdade? Não, senhor Felipe. Minha voz saiu firme. Eu nunca roubei nada nessa casa. Nem uma bala.
A senhora pode revistar minha bolsa se quiser. Não precisa revistar nada. Camila se enfiou entre nós. Felipe, você vai acreditar nessa babá ao invés de mim? Da sua esposa? Foi aí que eu percebi. Percebi que se eu fosse embora agora, naquele momento, ia ficar com aquilo entalado na garganta pro resto da vida. A injustiça de ser chamada de ladra. A mágoa de não poder me despedir da Sofia. E principalmente aquele segredo que eu tinha descoberto 3 dias atrás. Respirei fundo. O cheiro de jasmim do jardim misturado com a maresia que vinha da praia. Aquele cheiro de Zona Sul que eu nunca ia esquecer. Senhor Felipe, comecei, eu vou embora, sim. Mas antes eu preciso que o senhor saiba de uma coisa. Ana, não. Camila deu um passo à frente, e pela primeira vez eu vi medo nos olhos dela. Medo de verdade. O senhor se lembra do Diego? Continuei. Aquele professor de surf que dava aulas aqui na casa ano passado? Felipe franziu a testa. Lembro. Dispensei ele porque, bem, Camila disse que ele era meio inconveniente. Inconveniente? Soltei uma risada amarga. Ele era muito mais do que inconveniente, senhor Felipe. Cala a boca. Camila gritou. Felipe, não escuta ela. Ela tá inventando mentiras porque foi demitida. Mas eu já tinha tirado o celular da bolsa. Aquele Motorola velho, que eu ganhei da minha prima e que mal tirava foto direito. Mas a função de gravar áudio funcionava perfeitamente. 3 dias atrás, falei, segurando o celular, era noite de carnaval. Todo mundo tinha saído. Eu fiquei porque a Sofia tava com febre. A senhora Camila achava que eu tinha ido embora também, mas eu tava no quarto da Sofia, fazendo compressa. Felipe olhou para Camila, que tinha ficado branca. Branca mesmo, daquelas brancuras que até o bronzeado artificial some. E aí, continuei, eu ouvi a senhora conversando no quarto dela. A porta tava aberta. Ela tava no telefone. Você ficou me espionando. Sua Camila deu um passo na minha direção, mas Felipe segurou ela pelo braço. Deixa ela terminar. Eu não tava espionando, não. Mas quando eu ouvi o que ela tava falando. Apertei o play no celular. A voz de Camila saiu do alto-falante, cheia de estática, mas perfeitamente audível. Diego, me escuta. O Felipe tá começando a desconfiar. Os olhos da Sofia tão ficando cada vez mais parecidos com os seus. Se ele pedir um exame de DNA, eu tô ferrada, entende? Eu não vou voltar pra vida que eu tinha antes, não vou abrir mão dessa fortuna toda. A voz de um homem respondeu, aquela voz que eu reconheci na hora. Diego, o surfista. Calma, gatinha. Ninguém vai pedir exame nenhum. A gente só precisa ter cuidado. E quando Felipe morrer, você herda tudo e a gente finalmente fica junto, com a nossa filha. Tomara que seja logo. Tô cansada de fingir que suporto ele na cama. O celular continuou tocando por mais alguns segundos antes de eu desligar. O silêncio que ficou ali no meio da rua foi o mais pesado da minha vida. Nem os carros passando lá na Avenida Ataúfo de Paiva faziam barulho. Era como se o rio inteiro tivesse parado para escutar. Felipe tinha soltado o braço de Camila. Ele estava parado, completamente imóvel, olhando pro chão. Podia ver o maxilar dele se mexendo, como se ele tivesse mastigando as palavras que queria falar, mas não conseguia. Felipe. Camila tentou tocar nele, mas ele se afastou como se ela queimasse. Não. A voz dele saiu baixa, rouca. Não encosta em mim. Amor, eu posso explicar. Ela editou o áudio. Isso foi tirado de contexto. Cala a boca. O grito dele foi tão alto que até os passarinhos da árvore voaram assustados. Só cala a boca, Camila. Felipe se virou para mim. Os olhos dele estavam vermelhos, úmidos. Um homem grande, forte, rico, poderoso, parecendo um menino perdido. Ana, a Sofia, ela não é. Ele não conseguiu terminar a frase. Eu não sabia o que dizer. Não era meu lugar consolar ele. Eu era só a babá. Mas meu coração doeu tanto vendo aquele homem bom, que trabalhava tanto, que adorava aquela menina, descobrindo que tudo era mentira.
Os olhos dela, ele murmurou. Verdes. Azul esverdeados. Eu sempre perguntava como, se eu tenho olhos castanhos e você também. Você dizia que era da sua avó. Era da minha avó. Camila estava desesperada agora, lágrimas escorrendo e borrando a maquiagem cara. Felipe, por favor, vamos entrar, conversar com calma. Você transou com o professor de surf. Não era pergunta, era constatação. Aquele moleque de 20 e poucos anos. Foi uma vez só, eu tava vulnerável, você sempre viajando. E a Sofia é filha dele. Não sabemos isso. Pode ser sua, a gente nunca fez exame. E você planejava isso há quanto tempo? Felipe deu um passo em direção a ela, e Camila recuou. Me matar? Herdar minha fortuna? Ficar com aquele vagabundo? Eu nunca ia fazer nada. Eu só tava desabafando com ele. Era papo de momento, nada sério. Papo de momento. Felipe riu, mas era uma risada sem graça nenhuma. Nossa filha, que talvez nem seja minha filha, era papo de momento, ponto. Dei um passo para trás. Aquilo não era mais comigo. Eu tinha feito minha parte. Entreguei a verdade. Agora tinha que ir embora antes que virasse alvo da raiva de alguém. Senhor Felipe, falei baixinho. Eu vou indo. Só queria que o senhor soubesse da verdade antes de eu ir embora. Ele olhou para mim, e por um segundo vi gratidão naqueles olhos destruídos. Ana, espera. Ele abriu a carteira, tirou um maço de notas que devia ter uns 3, 4 mil reais. Toma, por tudo que você fez pela Sofia. De verdade. Senhor Felipe, eu não fiz isso por dinheiro. Eu sei, mas aceita, por favor. Ele enfiou o dinheiro na minha mão. E me desculpa. Desculpa pela forma como minha esposa te tratou. Você não merecia. Ex-esposa, ele olhou para Camila com nojo. Amanhã de manhã eu quero você fora dessa casa. Pode levar suas roupas e suas joias. O resto é meu. E da Sofia. Você não pode fazer isso. Eu tenho direitos. Regime de comunhão. Comunhão com base em fraude. Felipe já estava pegando o celular dele. Vou ligar pro meu advogado agora. E se eu descobrir que aquela menina não é minha filha biologicamente? Ele parou, a voz falhando. Eu ainda vou ser pai dela, porque eu sou o único pai que ela conhece. Mas você vai sumir da vida dela. E da minha. Camila desabou ali mesmo, de joelhos no chão, soluçando. As unhas postiças arranhando o vestido de grife. O cabelo loiro, antes impecável, agora uma bagunça de laca e desespero. Mas eu não senti pena. Virei as costas e comecei a andar. Os 3.000 e alguma coisa reais na bolsa pesavam, mas não tanto quanto a sensação de alívio no peito. Alívio de ter feito a coisa certa. De ter dado voz àquela verdade que ia sufocar se ficasse guardada. Quando cheguei na esquina, olhei para trás uma última vez. Felipe tinha entrado na casa. Camila ainda estava caída na calçada, sendo observada pelos vizinhos que tinham começado a abrir as janelas. E de repente, eu ouvi, vindo da janela do segundo andar, aquela vozinha que eu conhecia tão bem. Mamãe Ana. Mamãe Ana. Sofia tinha me visto. Ela estava acenando da janela, aquele sorrisinho banguela que derretia qualquer coração. Acenei de volta, engolindo o choro. Tchau, meu amor, sussurrei. Mamãe Ana te ama. E aí eu fui embora. Pro meu barraco no Alemão. Pro meu mundo. Com 3.000 reais que iam mudar minha vida, e com a consciência tranquila de que tinha feito o que era certo. Mas essa história tá longe de acabar. Porque 3 meses depois, eu ia receber uma ligação que ia mudar tudo de novo. 3 meses depois daquele dia, eu já tinha me acostumado com a rotina nova. Acordava às 6, mas não precisava mais pegar 2 ônibus cheios. Descia do barraco, passava pela padaria do seu Zé, tomava um café com pão na chapa e abria a porta da minha própria loja. Isso mesmo, minha loja. Com aqueles 3.000 reais que o senhor Felipe me deu, mais as economias que eu tinha guardado em 2 anos trabalhando na casa dele, consegui alugar um pontinho ali no pé do morro. Nada chique,
claro. Mas era meu. Doceira da Ana. O nome estava pintado à mão na placa, feito pela minha sobrinha que faz artes na escola. Eu vendia brigadeiro gourmet, bolo no pote, tortas, brownies. Coisas que eu tinha aprendido a fazer assistindo vídeo no YouTube durante as noites que a Sofia dormia. As mães do alemão começaram a encomendar bolo de aniversário dos filhos. Depois, veio encomenda de festa de 15 anos. Logo, até gente de fora do morro estava subindo para comprar meus doces. A vida estava diferente. Mais corrida, mais cansada até. Mas era minha. Eu era dona do meu tempo. Não tinha ninguém gritando comigo, me chamando de favelada, me tratando como se eu fosse invisível. Mas tinha um buraco no peito que não fechava. Um buraco do tamanho de uma menina de 2 anos com olhos verdes e risada de sino. Sofia. Toda noite, antes de dormir, eu pensava nela. Será que estava comendo direito? Será que a nova babá cantava aquela música da galinha pintadinha que ela adorava? Será que ela ainda lembrava de mim? Foi numa terça-feira, dia de chuva, que meu celular tocou. Um número desconhecido. Quase não atendi. Geralmente era propaganda de operadora. Mas alguma coisa me fez apertar o botão verde. Alô? Ana? A voz do outro lado era tão familiar que meu coração quase parou. É o Felipe. Felipe Andrade. Sentei na cadeira atrás do balcão. Minhas pernas ficaram bambas. Senhor Felipe? Como o senhor conseguiu meu número? Tava nos registros da empresa de segurança da casa. Ele parecia cansado. Muito cansado. Ana, eu preciso falar com você. Pessoalmente. Pode ser? Claro, senhor Felipe. Quando? Hoje? Agora? Eu posso ir no alemão. Me passa o endereço. Fiquei tão nervosa que quase derrubei o pote de brigadeiro que estava na minha frente. O senhor Felipe vindo aqui no morro? Um homem rico daqueles, dirigindo um BMW preto até o complexo do alemão? Senhor Felipe, não precisa subir até aqui não. Eu posso descer, a gente se encontra em algum lugar. Ana, eu não ligo. Manda o endereço. E meia hora depois, lá estava ele. O BMW preto parado na frente da minha lojinha, chamando a atenção de todo mundo na rua. Felipe saiu do carro de calça jeans e camisa polo branca. Sem aquele terno de sempre. Parecia mais novo assim. Mais humano. Os moleques da esquina ficaram olhando o carro. Felipe trancou com aquele alarme que faz pipe, mas eu sabia que carro daquele valia mais que todas as casas da rua juntas. Entra, senhor Felipe. Abri a porta para ele. Quer um café? Um brigadeiro? Ele entrou, olhou em volta. A lojinha era pequenininha, mas eu tinha deixado tudo bonitinho. Toalha xadrez vermelha na mesinha, potes de vidro com os doces, um cartaz colorido com os preços. É bonito aqui. Ele falou, e parecia sincero. Você montou isso com o dinheiro que eu te dei? Com esse e o que eu tinha guardado, sim, senhor. Servi um café para ele. O senhor não precisava ter vindo até aqui. Eu podia ter ido na Zona Sul. Eu queria ver onde você estava. Como você estava. Ele tomou um gole do café, fez uma cara de surpresa. Nossa, que café bom. É do seu Zé da padaria. Ele torra o pó na hora. Felipe ficou quieto por um tempo, só mexendo na xícara. Eu esperava. Sabia que ele não tinha vindo até aqui só para tomar café e elogiar minha loja. Fiz o exame de DNA. Ele disse finalmente, sem olhar para mim. Da Sofia. Meu coração apertou. E não sou o pai biológico dela. A voz dele saiu quebrada. O Diego aquele surfista vagabundo de 23 anos é o pai da minha filha. Senhor Felipe, eu sinto muito. Não. Ele levantou a mão. Não sente. Porque sabe o que eu descobri, Ana? Descobri que DNA não significa nada. Absolutamente nada. Agora ele me olhou, e os olhos dele estavam vermelhos. Aquela menina pode ter o sangue dele, mas ela é minha filha. Eu que levantei de madrugada quando ela tinha cólica. Eu que comprei o primeiro ursinho dela.
Eu que escolhi o nome Sofia porque era o nome da minha avó. Ela é minha. E ela sempre vai ser. Falei baixinho. O Senhor é o pai dela. O único que ela conhece. A Camila tá tentando me processar. Ele riu, mas era uma risada amarga. Quer metade de tudo. Mas meu advogado conseguiu aquela gravação que você fez. Tá usando como prova de adultério e fraude. Ela não vai ver um centavo. E o Diego? Sumiu. Foi embora pro Nordeste assim que descobriu que a bomba tinha estourado. Não quer saber de responsabilidade nenhuma. Felipe tomou mais um gole de café. Sabe o que é mais engraçado? A Camila tá morando num apartamento vagabundo em Madureira agora. Tá trabalhando como vendedora numa loja de roupa. As amigas ricas dela sumiram todas. Ninguém quer saber de mulher que traiu o marido rico. Eu não senti pena. Devia sentir? Talvez. Mas não sentia. Senhor Felipe, por que o senhor tá me contando tudo isso? Ele respirou fundo. Porque eu preciso de você, Ana. Como assim? A Sofia, ela tá sofrendo. Troquei de babá 3 vezes nesses 3 meses. Ela chora toda noite. Não quer comer. Fica pedindo pela mamãe Ana o tempo todo. A voz dele falhou. Eu não sei mais o que fazer. Ela precisa de você. Eu preciso de você. Senti minha garganta apertar. Senhor Felipe, volta para trabalhar comigo. Ele falou rápido, como se tivesse ensaiado. Mas não como babá. Como parte da família. Com salário triplo do que você ganhava. Com carteira assinada. Com plano de saúde. Com tudo. Senhor Felipe, eu não posso largar minha loja. Não precisa largar. Ele se inclinou para frente. Você pode trabalhar meio período. Das 7 ao meio-dia com a Sofia. À tarde cuida da sua loja. Eu pago um Uber para você ir e voltar todos os dias. Não precisa mais pegar ônibus. Fiquei sem palavras. Era uma oferta boa demais para ser verdade. Por que o senhor está fazendo isso? Perguntei. Por que não contrata qualquer outra babá? Porque a Sofia te ama. Ele falou simples assim. E porque você foi a única pessoa naquela casa que teve coragem de me contar a verdade. Você podia ter ficado quieta, podia ter ido embora com seu dinheiro e deixado eu viver na mentira. Mas não ficou. Você se importou. Eu me importava com a Sofia. E com o senhor também. E eu me importo com você. Ele sorriu pela primeira vez. Então, aceita. Olhei em volta da minha lojinha. Tinha construído aquilo do zero. Era meu orgulho. Mas a verdade era que eu sentia falta daquela menininha todo santo dia. Sentia falta de fazer aviãozinho com a colher na hora da papinha. De cantar antes de dormir. De ouvir aquela risadinha quando eu fazia cócegas. Eu aceito. Falei, mas com uma condição. Qual? Eu não volto para ser tratada como empregada. Se eu vou ser parte da família, então quero ser tratada como tal. Sem essa de senhor Felipe e senhora Ana. A gente se trata por igual. Felipe estendeu a mão. Fechado. Mas então para de me chamar de senhor. É só Felipe. Apertei a mão dele, sorrindo. Fechado, Felipe. Na segunda-feira seguinte, eu voltei para aquela mansão em Leblon. Mas dessa vez foi diferente. Felipe me buscou pessoalmente. Me levou até o quarto da Sofia. A menininha estava sentada na cama, de pijama amarelo, segurando aquele coelhinho de pelúcia que eu tinha dado de presente para ela um ano atrás. Quando me viu na porta, os olhinhos verdes dela se arregalaram. Mamãe Ana! Ela gritou, pulando da cama e correndo para mim. Peguei ela no colo, e ela me abraçou tão forte que até doeu. Cheirava sabonete de bebê e shampoo de camomila. Senti as lágrimas descendo no meu rosto. Oi, meu amor. A mamãe Ana tava com saudade. Você foi embora. Ela falou, fazendo biquinho. Você me deixou. Não, amor. Eu nunca ia te deixar.
Nunca mais. Olhei para Felipe, que estava encostado na porta com os olhos marejados. A mamãe Ana tá de volta. Pra sempre. E ali, naquele quarto cheio de bonecas e bichos de pelúcia, eu entendi uma coisa: família não é sobre sangue. É sobre quem fica, quem cuida, quem ama. Os meses foram passando. A rotina nova funcionou perfeitamente. Eu acordava às 5h30, o Uber me pegava às 6h15. Chegava na casa do Felipe às 7. Passava a manhã com a Sofia, dava café da manhã, brincava, ensinava as primeiras letrinhas. Ao meio-dia, o Uber me levava de volta pro Alemão, onde eu abria minha loja e ficava até às 7 da noite. Sábado eu passava o dia inteiro com a Sofia. Domingo era meu dia de folga, mas às vezes Felipe me chamava para um churrasco, um passeio na praia, e eu ia. Porque agora eu era família. A Sofia foi crescendo. Com 3 anos, ela já sabia falar direitinho. Me chamava de mamãe Ana e chamava o Felipe de papai. Ninguém mais falava da Camila. Era como se ela nunca tivesse existido. Um dia, a Sofia me perguntou: mamãe Ana, cadê a outra mamãe? Aquela que morava aqui antes. Felipe e eu trocamos olhares. Ela teve que ir embora, amor. Falei: mas você tem a mamãe Ana agora. E o papai? A gente te ama muito. Eu também amo vocês. Ela me abraçou. Você é minha mamãe de verdade. E naquele momento, eu soube que tinha tomado a decisão certa. Em expor a verdade. Em voltar. Em ser mãe daquela criança que não tinha nascido de mim, mas que era minha de coração. A loja continuou crescendo. Com o salário bom que o Felipe pagava, consegui contratar a minha prima para me ajudar. Expandimos o negócio. Começamos a entregar em toda a Zona Norte. O nome Doceira da Ana ficou conhecido. Um ano depois de eu ter voltado, estava na cozinha da casa do Felipe fazendo um bolo de chocolate para Sofia quando a campainha tocou. Felipe foi atender. Ouvi vozes alteradas na porta. Uma delas eu reconheci na hora. Camila. Saí da cozinha e fui até a sala. Lá estava ela. Mas não era mais aquela mulher cheia de joias e salto alto. O cabelo loiro estava com raiz preta aparecendo. A roupa era simples, barata. A maquiagem mal feita, meio borrada. Felipe, por favor. Ela estava implorando. Só deixa eu ver ela. Só 5 minutos. Ela é minha filha. Você abriu mão desse direito quando decidiu trair sua família. Felipe falou firme, bloqueando a porta. Você não tem mais direito nenhum sobre a Sofia. Eu mudei. Eu tô trabalhando, tô tentando refazer minha vida. Ótimo! Refaz longe da minha filha. Foi quando Camila me viu. Os olhos dela se estreitaram. Você. Ela cuspiu as palavras. Sua víbora. Você destruiu minha vida. Eu não destruí nada. Respondi calma. Você destruiu sozinha quando traiu seu marido e mentiu sobre a paternidade da sua filha. Aquela gravação foi ilegal. Foi invasão de privacidade. Foi a verdade. Falei. E a verdade sempre aparece, mais cedo ou mais tarde. Camila deu um passo na minha direção, mas Felipe se colocou entre nós. Camila, vai embora. Agora. Antes que eu chame a segurança. Eu vou conseguir meus direitos na justiça. Ela gritou. Aquela menina é minha filha. Minha. Biologicamente, talvez. Felipe falou. Mas mãe é quem cria. E quem cria Sofia é a Ana. Você é só a mulher que a pariu. As palavras dele foram como um tapa na cara dela. Camila ficou ali parada, os olhos enchendo de lágrimas. Vocês vão se arrepender. Ela sussurrou. Um dia, a Sofia vai me procurar. Ela vai querer saber quem é a mãe biológica dela. E aí, Ana, ela vai te largar. Porque sangue chama sangue. Pode ser. Falei, e pela primeira vez senti pena dela. Pena de verdade. Mas até lá, eu vou ter dado para ela todo o amor que uma criança precisa. Vou ter estado presente em cada momento importante da vida dela. E você? Você vai ter sido só uma lembrança ruim.
Camila me olhou com tanto ódio que até assustava. Mas então ela se virou e foi embora, os passos pesados na calçada. Felipe fechou a porta e suspirou. Você acha que ela vai tentar algo? Perguntei. Não sei. Mas a gente protege a Sofia de qualquer jeito. Ele colocou a mão no meu ombro. Obrigado, Ana. Por tudo. Não precisa agradecer. A Sofia é minha filha também agora. E era verdade. Aquela menina tinha virado minha vida. Meu propósito. Minha família. Voltei para a cozinha para terminar o bolo, mas não conseguia tirar a imagem da Camila da cabeça. Aquela mulher destruída, sozinha, desesperada. Será que eu tinha feito a coisa certa? Será que devia ter ficado quieta? Mas então ouvi a risada da Sofia vindo do jardim, brincando com Felipe, e eu soube. Sim, eu tinha feito a coisa certa. Porque a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre vale mais que uma mentira bonita. E agora, uma nova vida tinha começado para todos nós. 2 anos se passaram desde aquele dia em que Camila apareceu na porta. 2 anos sem notícias dela. 2 anos de paz, de rotina, de família. Sofia agora tinha 5 anos. Uma menina esperta, falante, cheia de energia. Ela já estava no jardim de infância, fazendo amiguinhos, aprendendo a ler. E eu estava lá em cada momento. Na primeira apresentação da escola, quando ela cantou Aquarela toda desafinada mas linda. Na festa junina, quando ela dançou quadrilha vestida de caipirinha. No dia que ela perdeu o primeiro dentinho e colocou debaixo do travesseiro esperando a fada. Minha loja tinha crescido tanto que eu precisei alugar um ponto maior. Agora tinha 3 funcionárias trabalhando comigo. A doceira da Ana tinha virado referência na Zona Norte. Recebia encomenda de toda a parte do Rio. Até gente da Barra da Tijuca pedia bolo de casamento comigo. Mas o mais importante era que Sofia me chamava de mãe. Não mamãe Ana mais. Só mãe. E quando alguém perguntava quem era a mãe dela, Felipe apontava para mim sem hesitar. A gente tinha virado uma família de verdade. Eu, Felipe e Sofia. Jantávamos juntos toda noite. Nos finais de semana, íamos à praia, ao parque, ao cinema. Felipe tinha até me dado uma chave da casa. Você mora aqui tanto quanto eu, ele tinha falado. Essa é sua casa também. E eu tinha até um quarto lá. Não o quarto de empregada pequeno nos fundos. Um quarto de verdade, no 2º andar, do lado do quarto da Sofia. Para as noites que eu ficava porque estava tarde, ou porque Sofia tinha pesadelo e queria que eu dormisse perto. As coisas entre mim e Felipe também tinham mudado. Não de forma romântica, nunca foi isso. Mas a gente tinha virado amigos de verdade. Ele me contava sobre os problemas no trabalho, sobre as saudades que sentia da mãe que tinha morrido, sobre os medos de criar uma filha sozinho. E eu contava para ele sobre minha infância no morro, sobre meu pai que tinha ido embora quando eu era pequena, sobre meus sonhos de um dia ter uma casa de verdade, com laje e tudo. Você vai ter, ele sempre dizia. Continua trabalhando assim, daqui a uns anos você compra uma casa em qualquer lugar que quiser. E eu acreditava. Pela primeira vez na vida, eu acreditava que era possível. Foi numa quinta-feira, dia que eu normalmente saía mais cedo porque tinha uma encomenda grande na loja, que tudo mudou de novo. Eu estava terminando de dar almoço para Sofia quando o interfone tocou. Felipe tinha saído para uma reunião. A nova empregada, Dona Lúcia, foi atender. Tem uma mulher aqui querendo falar com o Sr. Felipe, ela gritou da sala. Ele não tá, gritei de volta. Pergunta o que ela quer. Ouvi vozes abafadas. Então Dona Lúcia voltou para a cozinha com uma cara estranha. Ela disse que é da assistência social. Quer falar sobre a menina. Meu coração gelou. Assistência social? É o que ela disse. Limpei a boca da Sofia com o guardanapo. Amor, fica aqui com a Dona Lúcia, tá? A mamãe já volta. Fui até a porta. Tinha uma mulher do outro lado do portão. Uns 40 anos, cabelo preso, segurando uma pasta. Mas tinha outra pessoa junto. E quando eu vi quem era, meu sangue ferveu. Camila. Ela estava diferente. O cabelo agora estava castanho natural, curto.
sem maquiagem pesada. Roupas simples mas limpas. Parecia normal. Parecia uma pessoa normal. O que vocês querem? Perguntei pelo interfone, sem abrir o portão. Meu nome é doutora Patrícia Soares, a mulher da pasta falou. Sou assistente social. Estou aqui acompanhando a senhora Camila Andrade em uma visita à filha dela. Ela não tem direito nenhum de ver a Sofia. Isso foi decidido na justiça. Na verdade, Camila falou, e a voz dela estava diferente também. Mais calma, mais madura. Eu entrei com um novo pedido. Estou há 2 anos em tratamento psicológico, consegui um emprego fixo, estou morando num apartamento decente. Meu advogado conseguiu uma ordem judicial para visita assistida. Doutora Patrícia mostrou uns papéis pelo interfone. É verdade. O juiz autorizou uma visita de 2 horas, sob minha supervisão. O senhor Felipe Andrade foi notificado há 1 semana. Ele não me contou nada disso, murmurei. Possivelmente porque não queria preocupá-la, a assistente social falou. Mas é legal. Temos que cumprir. Fiquei ali parada, sem saber o que fazer. Ligar pro Felipe? Mas ele estava em reunião importante com os investidores japoneses. Tinha me falado que ia ficar sem celular por umas 3 horas. Por favor, Ana. Camila falou, e ela me chamou pelo nome. Não de favelada, não de babá. Pelo meu nome. Eu só quero ver minha filha. Só 2 horas. Eu mudei. Eu juro que mudei. Contra todos os meus instintos, eu abri o portão. Elas entraram. Doutora Patrícia olhava tudo ao redor, anotando coisas na pasta dela. Camila olhava para casa como se estivesse vendo pela primeira vez. E talvez estivesse, de certo modo. Talvez ela nunca tivesse realmente visto aquela casa quando morava lá, ocupada demais com festas e compras e traições. Sofia está na cozinha, eu disse. Mas eu vou preparar ela antes. Ela não lembra de você. Eu sei. Camila falou baixinho. Ela era muito pequena quando eu fui embora. Voltei para a cozinha. Sofia estava terminando o suco dela, balançando as perninhas na cadeira alta. Amor, vem cá. Sentei na cadeira ao lado dela. A mamãe precisa te contar uma coisa. O quê? Você sabe que todo mundo tem uma mãe que carregou eles na barriga, né? Como a Joana da sua escola, que tem a mãe dela e a dona Vera que cuidou dela quando era bebê. Sofia assentiu, curiosa. Então, a mamãe te ama muito, você sabe disso, né? Mas tem uma mulher que te carregou na barriga antes de você nascer. O nome dela é Camila. E ela tá aqui para te conhecer. Os olhinhos verdes da Sofia se arregalaram. Ela vai me levar embora? Não. Abracei ela forte. Nunca. Você mora aqui, com a mamãe e com o papai. Ela só vai ficar 2 horinhas e depois vai embora. Mas se você não quiser conhecer ela, não precisa. Tá bom. Sofia ficou pensativa por um momento. Então perguntou, ela é bonita? A pergunta me pegou de surpresa. Ela é bonita. Mais bonita que você? Ri, com os olhos cheios de lágrima. Bem mais. Muito mais. Mas eu gosto mais de você. Sofia me abraçou. Você é minha mãe de verdade. E você é minha filha de verdade. Beijei a testa dela. Vamos lá conhecer ela. Sofia assentiu, mas segurou minha mão bem forte. Voltamos para a sala. Camila estava sentada no sofá, as mãos tremendo no colo. Quando viu Sofia, os olhos dela encheram de lágrima imediatamente. Oi, Sofia, ela disse, a voz falhando. Você cresceu tanto. Sofia se escondeu atrás das minhas pernas, tímida. Não precisa ter medo, eu disse para ela. A Camila é legal. Estava mentindo? Talvez. Mas naquele momento, olhando para aquela mulher destruída, reconstruída, vulnerável, eu senti que ela merecia uma chance. Não para voltar a ser mãe da Sofia. Isso ela tinha perdido para sempre. Mas talvez uma chance de fazer as pazes com o passado. As 2 horas foram estranhas. Camila tentava conversar com Sofia, mas a menina mal respondia. Preferia ficar do meu lado, ou brincar sozinha.
Camila mostrou fotos de quando Sofia era bebê, no celular dela. Contou histórias de quando estava grávida. De como escolheu o nome Sofia porque significa sabedoria. Eu não sabia que era o nome da avó do Felipe também, ela admitiu. Foi coincidência. Sofia ouvia, mas sem muito interesse. Para ela, aquela era só uma mulher estranha contando histórias. Quando deu 2 horas, doutora Patrícia olhou o relógio. Precisamos ir, senhora Camila. Camila assentiu. Ela se ajoelhou na frente da Sofia. Sofia, eu sei que você não me conhece. E talvez você nunca queira me conhecer de verdade. Mas eu quero que você saiba que eu sinto muito. Muito mesmo. Por não ter sido a mãe que você merecia. Mas você tem uma mãe maravilhosa agora. A Ana te ama de um jeito que eu nunca consegui amar. E eu sou grata por isso. Sofia olhou para ela, depois para mim. Você vai voltar. Só se você quiser, Camila falou. Só se a Ana e o seu pai deixarem. Sofia pensou por um momento. Então disse, você pode voltar. Mas não para morar aqui. Só para brincar às vezes. Camila sorriu, e era um sorriso triste mas genuíno. Tá bom. Obrigada, Sofia. Ela se levantou e olhou para mim. Ana, eu te devo um pedido de desculpas. Várias, na verdade. Eu te tratei como lixo. Te chamei de favelada. Te humilhei. E você não merecia nada disso. Não, eu não merecia. Falei, sem raiva. Só constatando um fato. Você é 10 vezes a mãe que eu jamais serei. Camila continuou. E eu espero que um dia você possa me perdoar. Não por mim, mas por você. Para você não carregar esse peso. Fiquei em silêncio por um momento. Então falei, eu não sei se eu perdoo. Ainda não. Mas eu não te odeio mais. E isso já é alguma coisa. Camila assentiu. É mais do que eu mereço. Ela e a doutora Patrícia foram embora. Fechei o portão e voltei para dentro. Sofia tinha voltado a brincar com as bonecas, como se nada tivesse acontecido. Mas alguma coisa tinha acontecido. Alguma coisa tinha mudado dentro de mim. Quando Felipe chegou em casa à noite, eu contei tudo. Ele ficou furioso por não ter conseguido estar presente, mas entendeu que não tinha tido escolha. Como foi? Ele perguntou. Ela mudou. Falei. De verdade. Não é mais aquela mulher fútil e cruel de antes. E você acha que a gente deve deixar ela ver a Sofia? Olhei para Sofia dormindo no sofá, cansada do dia. Acho que sim. 1 vez por mês, talvez. Visita supervisionada. Não porque ela merece, mas porque um dia Sofia vai crescer e vai querer saber sobre a mãe biológica dela. E aí, pelo menos ela vai saber que tentamos fazer o certo. Felipe concordou. E assim foi. 1 vez por mês, Camila vinha visitar Sofia. Sempre com a doutora Patrícia. Sempre por 2 horas. Sempre respeitando os limites. Com o tempo, Sofia foi se acostumando. Começou a chamar Camila de tia Camila. Nunca de mãe. Mas tinha carinho. Um carinho distante, mas tinha. E a vida continuou. Minha loja cresceu tanto que eu abri uma filial em Copacabana. Felipe me ajudou com um empréstimo sem juros, que eu fiz questão de pagar direitinho. Sofia entrou na escola primária. Começou a jogar vôlei, a fazer aulas de balé. Eu finalmente consegui comprar minha casa própria. Não no Alemão, numa área melhor, em Madureira. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro com box, até um quintalzinho. Minha mãe chorou quando viu. Minha filha tem uma casa de verdade, ela repetia. Mas eu continuei passando a maior parte do tempo na casa de Felipe. Porque era lá que estava minha família. Um dia, Sofia tinha 8 anos, ela me perguntou, mãe, por que a tia Camila não mora com a gente? Sentei com ela no jardim. Porque quando você era bebezinha, a Camila fez umas escolhas ruins. Ela magoou o seu pai. E aí ela teve que ir embora. Mas ela mudou, né? A doutora Patrícia disse. Sim, ela mudou. Então por que ela não pode voltar?
Porque algumas coisas a gente não consegue consertar, amor. A gente só consegue aprender com elas e seguir em frente. Sofia ficou pensativa. Mãe, você acha que se eu fizer escolhas ruins, você vai me mandar embora? Abracei ela forte. Nunca. Você pode fazer todas as escolhas ruins do mundo que eu sempre vou estar aqui. Sempre. É isso que mãe faz. Mãe de verdade, né? Não mãe da barriga. Mãe de verdade. Confirmei. Mãe do coração. Anos depois, quando Sofia tinha 15 anos, ela foi até a Camila sozinha pela primeira vez. Sem supervisão. Foi tomar um açaí com ela na praia. Voltou para casa e me contou tudo. A tia Camila é legal, ela disse. Mas eu não consigo imaginar ela como minha mãe, sabe? Para mim, mãe é você. Sempre foi você. E sempre vai ser, eu disse. Ela me pediu desculpas. Disse que o maior erro da vida dela foi não ter te valorizado quando você trabalhava lá em casa. Que se ela tivesse aprendido com você o que é ser mãe de verdade, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Talvez, eu disse. Mas aí você não seria quem você é hoje. E eu não seria quem eu sou. Você acha que fez a coisa certa? Sofia perguntou. Em contar pro papai sobre a traição? Era uma pergunta difícil. Uma pergunta que eu tinha me feito 1000 vezes ao longo dos anos. Sim, respondi finalmente. Porque a verdade sempre é melhor que a mentira. Mesmo quando dói. Mesmo quando destrói. Porque em cima da mentira, a gente não constrói nada que preste. Mas em cima da verdade, por mais dolorosa que seja, a gente pode reconstruir. E olha só. Apontei para nossa casa, para nossa vida. Olha o que a gente construiu. Sofia me abraçou. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, minha filha. E ali, naquele abraço, eu soube que tinha valido a pena. Todas as lágrimas, todas as dificuldades, todas as escolhas difíceis. Porque no fim das contas, a verdade tinha nos libertado. Tinha libertado Felipe de uma mentira. Tinha libertado Sofia de crescer numa família falsa. Tinha libertado até Camila, obrigando ela a se reconstruir de verdade. E tinha me dado a maior bênção da minha vida, uma filha. Não uma filha que saiu de mim, mas uma filha que entrou em mim, no meu coração, na minha alma, para sempre. E isso, eu aprendi, é o que realmente importa. Família não é sobre DNA, é sobre quem fica quando tudo desmorona, quem segura sua mão na tempestade. Quem te ama nos seus piores dias. Felipe se tornou mais que meu patrão. Virou meu melhor amigo. Meu parceiro de vida. E alguns anos depois, quando Sofia tinha 16, ele finalmente me pediu em namoro. Demorou, eu disse rindo. Eu queria ter certeza, ele respondeu. Certeza de que a gente estava fazendo isso pelos motivos certos. Não por conveniência. Não pela Sofia. Mas porque a gente se ama de verdade. E a gente se casou. Uma festa simples, na praia, com a Sofia como daminha. Camila não foi convidada, mas mandou flores. E um cartão que dizia, parabéns para a família que eu nunca soube ser. Hoje, 10 anos depois daquele dia em que fui jogada no chão da calçada, eu tenho tudo o que sempre sonhei. Uma casa. Uma empresa de sucesso. Um marido que me ama. E uma filha que é minha razão de viver. E tudo isso começou com uma escolha simples: contar a verdade. Então, se você está lendo isso, ou assistindo esse vídeo, lembre-se, a verdade pode doer, pode destruir, pode parecer impossível de enfrentar. Mas no fim, a verdade sempre liberta. E vale a pena. Sempre vale a pena.